Olá, boa noite para você ligado aqui na tela da KTV. Nesta segunda-feira, nós estamos chegando com a Hora do Esporte. Primeiro, vamos parabenizar a cidade de Toledo. Que festa linda, que festa maravilhosa. A final da Liga Nacional de Futsal, neste domingo, aqui na região oeste do estado do Paraná. E para deixar esse dia mais histórico ainda, né? Que jogaço que tivemos entre Atlântico e Joinville nessa decisão. E pela primeira vez, o Atlântico ficou com o título dessa competição nacional. Parabéns à cidade de Toledo pelo belo evento que organizou e pelo evento que recebeu neste fim de semana. A estrutura lá é top, é 100%, né? E mais uma vez, isso ficou comprovado não só para todo o Brasil, mas para o mundo inteiro. Bom, nesta segunda-feira vou falar de coisa especial também aqui na Hora do Esporte. Nesse primeiro bloco você vai acompanhar a partir de agora uma reportagem bem legal sobre os 50 anos do Autódromo de Cascavel. É isso mesmo, 2023 é uma temporada que marca o cinquentenário do Autódromo Internacional Zilmar Belks de Cascavel. Você vai conhecer um pouquinho dessa história, a gente ouviu alguns pilotos, conversou com gente importante na construção dessa história, da origem do Autódromo de Cascavel, e já nesse primeiro bloco você vai ficar então com essa reportagem especial. E logo depois, na segunda parte do nosso programa Hora do Esporte, tem mais coisa legal. Tem um personagem, um convidado especial. Você que acompanha o futebol já há muitos anos, eu tenho certeza que já conhece e vai ficar muito feliz de poder ouvir um pouquinho da história desse ex-jogador que passou já por times grandes aqui no cenário nacional. Um zagueiro que de vez em quando está aqui pela cidade de Cascavel. Então, com vocês agora, a reportagem especial dos 50 anos do Autódromo de Cascavel. Põe no ar. "15 corridas em 2023, pista capaz de receber eventos diversos, carros, motos e caminhões. As principais categorias do automobilismo brasileiro aceleram pra valer aqui. É difícil encontrar um piloto que não seja receptivo ao circuito cascavelense. O circuito de Cascavel é único, né? Porque é uma pista que exige muito do equipamento, do piloto também. E é uma pista que o piloto tem que ter coragem, né? Cascavel é uma das pistas mais legais aí do Brasil, uma das pistas mais desafiadoras, sempre com público, a cidade é muito legal também, então é sempre muito legal vir aqui. Uma das pistas mais rápidas do Brasil, que eu gosto muito, eu tenho ela literalmente tatuada aqui do lado. Mas para chegar a este patamar precisamos engatar a marcha ré, voltar no passado e entender de história, ou melhor, a história. A temporada 2023 marca os 50 anos do Autódromo de Cascavel. A primeira corrida na cidade foi em 1964, pelas ruas do município. Foi amor à primeira vista. A paixão por velocidade praticamente acendeu o desejo de construir um local apropriado para as corridas. Foi esse discernimento que motivou o pai de Miguel, Zilmar Belks, que hoje leva o nome do Autódromo Internacional de Cascavel a se tornar uma figura determinante para uma trajetória de sucesso. O autódromo ter o nome dele não é à toa. Então não tem como te contar a história do autódromo e não falar dele, porque ele foi o cara que fez, né? Junto com os amigos e tal, mas ele era o líder sempre. Então, o que aconteceu? O meu pai e o Juca Baldi, mais um ou outro ali, que eram automobilistas. Os outros, eles eram cidadãos. Eles entraram para apoiar uma coisa que eles sabiam que estava projetando o Cascavel, porque a vizinhança toda vinha assistir as corridas aqui no centro. Então, se tivesse um autódromo, isso ia projetar Cascavel. Em 1968 surgiu a ideia de um autódromo na cidade. Zilmar Belks reuniu entusiastas que compraram a vontade e o terreno. Esse é o desenho que deu origem ao traçado. O desenho feito à mão por Zilmar em uma folha qualquer. Precisou de algumas adaptações durante a execução do projeto, mas o bacião, esse era intocável. Meu pai foi para Guaporé, que tinha recém sido inaugurado. Meu pai foi para Tarumã e foi para São Paulo. Ele entrou em contato com as federações dos automóveis clubes de lá, receberam ele, falaram de todo o processo que eles passaram para fazer. Ele veio
Com esses conhecimentos, com essas informações, eles então destocaram a terra, aí fizeram o traçado. Não é simplesmente você entrar como se fosse um loteamento, chegar e fazer curva e fica aquele negócio plano. Já foi feito com ângulo nas curvas. Se você vai ver no curvão hoje, o ângulo já foi feito já quando foi feita a pista de terra. Não dá para deixar de falar da família Cavalca, do Juca Baldo. O curvão tem uma peculiaridade, que eles são duas curvas numa. Isso é uma coisa que o Juca Baldo fez na hora que eles estavam fazendo, colocando o piquete para passar com a máquina. Ele falou, vou puxar um pouquinho para dentro essa segunda parte aqui, e uma coisa que ele fez na hora é o curvão que a gente tem hoje, que é tão admirado por todo mundo, né? No final de 1969, dia 15 de novembro, a pista de terra foi inaugurada. Até 71, o terrão servia, mas em 72, a Federação Paranaense, por questões de segurança, proibiu que as corridas continuassem naquelas condições. Então foi preciso criar uma empresa de acionistas, a Autódromo de Cascavel S.A., para não interromper o sonho, Zilmar fez a melhor volta da vida fora das pistas. E mesmo sem todo o dinheiro suficiente, a primeira corrida no asfalto saiu do papel em abril de 1973. Para 72, a Federação Paranaense proibiu provas em pista de terra. E aí chegou num impasse, eles falaram, ou a gente acaba o nosso brinquedo ou a gente peita esse negócio e asfalta. Aí, mais uma vez, meu pai capitaneou, foi criada a SA, ele foi o primeiro presidente, para angariar fundos para asfaltar. Foram vendidos títulos patrimoniais, né? Títulos, cotas, ações, né? E começou a obra de asfaltamento. O dinheiro não foi suficiente, o dinheiro das ações. Meu pai empenhou, o que daria quase que a metade do valor ali da obra, o meu pai empenhou pessoalmente. E ele disse que se não tivesse tido a inauguração que teve e feito sol, ele teria quebrado. Porque ele estava empenhado e ia ter que pagar, então imagina. Este senhor também está no primeiro estágio dessa história brilhante. Apaixonado por aviões, ele nunca escondeu que também era fanático pela velocidade na terra e fez parte do grupo de pessoas que formou a sociedade engajada na construção do autódromo. Nominamos lá uns 2, 3 para descobrir a área, né? Porque precisava de uma área grande e tal, né? E 39 alqueires foi compro, né? Foi aí que o pessoal se reuniu, tinha um valor da época já significativo. E então compramos a área. Foi uma festa inesquecível. Seu Valdir Favarim, uma enciclopédia do automobilismo de Cascavel, fez parte de uma seleção de pilotos distintos que tiveram a virtude de correr no asfalto novíssimo. A bordo deste bimotor da foto, ele chegou em segundo na chamada Divisão 4, Classe B, que teve 2 baterias. Mesmo dia que teve outra prova pela Divisão 3, Carros Turismo Força Livre. No início, não tinha aquele S ali. Quando vinha de lá do curvão, ali no mergulho cortava direto. Sabe, saía mais próximo da curva 6 ali, ficava o S fora. Aí mais tarde foi modificado, depois de 2, 3 corridas, daí foi feito o S. As categorias que tinha no Brasil, todas correram aqui, todas corriam, era Fórmula 2, Super V, Fórmula V, Fórmula Ford, a Stock Car, enfim, não tinha, todas as categorias que existiam no Brasil, todas participavam aqui. Este Fusca 1300 também esteve no grid da inauguração da pista asfaltada. E aqui está o piloto, Dilson Esperafico. A escolha do número 73 tem tudo a ver com o ano da primeira corrida dele e, claro, da estreia da pista. O desempenho foi razoável, não teve pódio, mas a alegria de estar acelerando pela primeira vez foi maior que tudo. 1973. O que te lembra esse ano? Foi a minha estreia no automobilismo, né? Que era um sonho que eu tinha. E onde foi? Cascavel, inauguração do autódromo. O que você lembra daquele dia? Eu lembro que era muita gente, muitos carros, uma emoção louca, né? Porque eu fui assim, zerado lá, não tinha treinado, não tinha feito nada. Cheguei lá, aquele monte de Fusca, porque veio o Brasil inteiro, veio aí, né? Falei, é hoje, né? Sozinho, meio sem apoio, mas valeu, né?
O Avalone, carro inglês com câmbio de Fórmula 1, fez a pole na corrida de inauguração em Cascavel. É o xodó de Miguel, que em sua oficina recuperou o carro, que naquela inauguração foi pilotado por Pedro Delamare. Fez um aerofólio interminável de inox e colocou até retrovisores dos anos 60, também da Fórmula 1. O tricampeão da Stock Car participou da inauguração do Autódromo de Cascavel, mas não como piloto. Ainda menino, ele era apenas um espectador. Anos mais tarde é que viraria protagonista. Morava em Palotina, eu vim com meu tio para cá. E eu tinha 12 anos na época. E eu lembro que nós ficamos aí na curva 1. E aí quando acabou a corrida eu falei, tio, só vou embora a hora que eu entrar nos boxes. E naquela época não tinha essa rigidez que tem hoje para entrar nos boxes e tal, né? Depois da corrida era liberado. Eu entrei lá e fiquei maravilhado com os carros, né? E que eu me lembro, eu falei, ainda um dia eu vou correr. Fanzaço de Zilmar Belks, que despertou a paixão pela velocidade em Dilso, sem a família saber, ele planejou cada detalhe daquele dia inesquecível. Eu já tinha um sonho de correr há muito tempo. Eu assisti corrida em Cascavel no tempo que era lá no centro da cidade. E eu era fã do seu Zilmar Belks, né? Número 8 e tal. Eu estudava em Cascavel. Assisti algumas corridas e eu já tinha aquilo uma vontade, né? Depois daquilo, o trem foi piorando, que nem Depois daí, passei a acompanhar com revista, tudo. E depois assisti o filme Grand Prix, que é sensacional, 3 horas de filme. Aquilo foi a gota d'água, né? Corrida, o filme é maravilhoso, uma trilha sonora, coisa mais linda. Agora eu vou, né? Era só esperando a chance. Aí numa dessas, ó, vai inaugurar o Autódromo de Cascavel. Falei, então agora eu vou. Aí tinha um Fusca que a gente tinha batido aí, o meu irmão tinha dado uma encostadinha, eu fui lá na chapeação do amigo, falei, ó, você troca aí o que precisa, capô, paralama, só, não faz nada, mas nem pinta isso daí. Fiz lá um Santo Antônio quebra-galho, pedi para o mecânico dar uma mexidinha, um outro amigo deu umas pinturinhas lá meia boca e parti para lá. E aí você colocou o número 73. 73 é homenagem ao ano que ele estava começando. Meio século se passou e a história jamais será apagada, nem pode ser modificada ou distorcida. A dedicação de Zilmar Belks, símbolo da luta, a esperança de Nilo Rezende, sinônimo de resiliência, a certeza de quem fez parte da construção, para sempre será respeitada. Andamos bastante, gente. Volta e meia saía para um lado, para o outro, para ver as experiências, né? E dessas situações parecidas que houve em muitas cidades do Brasil. Então, a gente viajou bastante. Zilmar Belks foi um grande incentivador desde o início, né? Desde as corridas aqui da cidade e depois... Das corridas de rua. Das corridas de rua. Ele corria, participava e tudo mais. E aí, ele... Quando foi, então, fazer a compra desta área de terra, ele sempre foi o líder. Vamos comprar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Atual presidente do Automóvel Clube de Cascavel, entidade que foi fundada em 1964, uma das mais antigas da cidade, Edson Massaro apareceu 10 anos depois da pista asfaltada, quando uma nova geração entrava para o automobilismo cascavelense, junto com uma nova categoria, entre tantas outras que iniciaram em Cascavel. Minha estreia foi numa categoria chamada Hot Dodge, que era só de Dodges, e foi exatamente no ano que se criou a Hot Dodge. Aí quando você fala em Hot Dodge, já na década de 86, já eram outros pilotos aí, que nem o Rui Chiminho, o Luiz Ludwig, né, que já tinha. Quando eu entrei na minha época, era Juraci Massoni, era o Wildo Rebelato, era o Varandinha, eram os polacos ali, os irmãos polacos, o Lourenço Ganzella, Orlando Moura. Então foi na época do começo aí dessa categoria Hot Dodge. Fui influenciado por alguns amigos, até na época teve uma história bem interessante, que meu avô tinha um Dodge Dart, 3 marchas, e eu pedi o Dodge emprestado dele para ir pescar, né, numa quinta-feira. E daí os meus amigos, não, vamos transformar num carro de corrida. E nós na sexta e sábado, junto com o Gilney Faoro,
falecido Ginei Faoro, o Jacaré lá da Metalúrgica Paraná. Nós fomos à noite, lá na sexta-noite, depois que o pai dele fechou a metalúrgica, nós fomos lá para fazer o Santo Antônio do carro. Fizemos Santo Antônio, o seu Faoro deu uma ajeitada no carro e eu fui correr com um carro que era praticamente de rua, sem cambagem, sem nada, com pneu original, com motor original. Foi a minha primeira corrida. Depois dali, avô saber. Sem o avô saber. Depois meu avô descobriu, foi uma briga bem grande na família. Eu bati o carro na corrida, né? Tive que contar para ele. Os anos passaram e já como piloto, Giombelli lembra que o autódromo serviu de faculdade para muitos. A corrida mais marcante para ele foi a vitória na Stock Car em 1991. Em 91, quando a Stock Car retornou para Cascavel, onde nós tivemos a felicidade de largar em primeiro, liderar todas as voltas, melhor volta, e ganhamos a corrida em casa, né? Que é uma coisa que é difícil, né, às vezes. E eu tive esse prazer, essa felicidade de poder correr em casa e sair vitorioso. O Autódromo de Cascavel representa o start da família Esperafico no automobilismo. Depois dele vieram mais 10 pilotos. Talvez seja o maior clã do mundo no esporte a motor. Se para ele disputar a primeira corrida foi histórico, imagina só ganhar uma Cascavel de Ouro, a mais tradicional do calendário brasileiro. Óbvio que esse troféu de 1986 tem lugar especial na galeria, ainda mais porque conseguiu deixar para trás quem viria a ser tricampeão da Stock Car, Ângelo Giombelli. Eu já estava meio parando, né? Já estava andando Milton, Eloy, etc. Daí o Milton falou, Dilson, vem correr a Cascavel de Ouro, eu morava no Mato Grosso Sul. Ah, mas não, rapaz, o Fusca tá ajeitadinho, vem aqui, vai correr. Então, tá. Aí eu cheguei no, sei lá, por acaso ainda eu atropelei um lote de novilha na estrada, agora que você me lembrou. Vinha para a corrida, chegou ali no meio do caminho em Mato Grosso, vaca, boi, cachorro, abriu uma porteira e eu, pá! Bati num monte de vaca lá, mas deu para vir embora com o carro. Você bateu lá para não bater no autódromo? Exatamente. Aí cheguei aí, o carro estava tudo pronto, só fizemos umas engenhoquinhas a mais. E já fiz o melhor tempo da minha categoria, bem melhor que os outros. E aí só foi correr e administrar, né? Naquele ano que você ganhou a Cascavel de Ouro, tinha gente boa correndo ali, né? Tinha. Giombelli é um deles, né? Que era o cara para ganhar, né? Favorito. Se eu não tivesse aparecido ali, melhorado o tempo, ele tinha tudo para ganhar. Mas daí eu tenho que se conformar que ele foi segundo e acabou. Até hoje. Ele lembra disso até hoje. Ele está engasgado comigo, ele liga para mim, mas ele dá uma tossidinha toda vez. Massaro tem um sentimento especial pela Cascavel de Ouro, a ponto de se emocionar ao falar da prova lendária. A nossa Cascavel de Ouro, ó, chega a arrepiar. A nossa Cascavel de Ouro tem piloto no mundo inteiro que fala disso aí. Tem piloto de Fórmula 1 que quer andar nela. Até eu estou tentando esse ano trazer um. Até vou, em primeira mão estou dando. Estou convidando alguns pilotos aí. Ainda vou ficar o nome em segredo, mas eu vou tentar trazer um piloto de Fórmula 1 para disputar. É uma prova desse município, dessa cidade e dessa população. Não é minha. Dentro do carro sempre foi muito emocionante correr em Cascavel, mas fora dele, nem tanto. Houve momentos de tensão para resolver uma questão administrativa. Em um dos raros registros de Zilmar Belks, ele aparece ao lado de Pedro Mufato, em 2004, quando houve uma tentativa de desapropriação da área para que o autódromo pudesse receber investimento público. Belks sempre reconheceu a união de esforços, mas Mufato fez questão de reconhecer o grande responsável pela conquista. O meu trabalho pode ter sido útil, mas se eu não tivesse tido companheirismo e ajuda de todos eles, nós não teríamos chegado a isso aqui. Isso foi um pioneirismo, um idealismo, companheiros que talvez não pudessem estar o dia inteiro aqui como eu ficava naquela época, mas o apoio deles, o trabalho deles foi importante. O Zilmar, ele é muito modesto, porque lógico que todos, vários participaram de uma maneira ou de outra, mas realmente a liderança e a frente que ele fez
Se não fosse ele tomar essa iniciativa, dificilmente nós teríamos esse autódromo. Então, Zilmar, lógico que nós acompanhamos, mas realmente quem fez as coisas acontecer foi esse homem aqui. Isso nós devemos tudo a ele. Prevejo que no futuro nós vamos ter aqui um dos melhores autódromos do Brasil. Depois de muitas tentativas, sem sucesso, aos poucos o autódromo tão prestigiado foi morrendo. Em 2008, apareceu uma luz no fim do túnel. Miguel talvez não tenha tido uma ideia perfeita, mas ao voltar para a SA, ajudou na elaboração da doação do terreno para a prefeitura. Foi a única saída, a que levou o autódromo a respirar novamente. As mesmas pessoas que estavam lá com meu pai quando compraram a terra, o seu Danilo Scanagata, só que dessa vez estava um pouco diferente. O seu Danilo Scanagata, o seu André Coste, o seu Cid Simonato, que eram todos irmãos e sócios, e mais o seu Nelson Menegatti me chamaram em 2008, eu estava praticamente morando fora, estava morando em Garopaba, eles me chamaram e mostraram um cadeado e falaram, isso aqui é simbólico, mas é o que vai acontecer, a gente vai acabar com a pista, acabou, fechou. Porque lá atrás, esse mesmo cara que se diz o cara que faz, ele botou todo mundo contra a SA, falando que a SA era uma vilã, que a SA que não prestava, entende? Então, assim, criou-se uma distância que o Automóvel Clube, que era quem geria, quem fazia as corridas, que faz até hoje dentro do autódromo, via a SA como uma inimiga, né? Mas isso foi criado de propósito lá atrás. Quando eu assumi, para você ter uma ideia, eu fiquei numa situação difícil porque o pessoal da SA, alguns falavam que eu estava interessado só em fazer corrida, que eu tive que assumir também para resolver o autódromo, tive que assumir a presidência do Automóvel Clube, junto com o Júri e mais os outros parceiros aí. A doação concretizada em 2011 precisa, para sempre, respeitar 3 condições impostas pela SA. Primeiro encargo, manter o nome Zilmar Belks. Segundo encargo, urbanizar a área da frente, que era rural, para a gente poder lotear e vender. E terceiro, manter o objeto do autódromo como praça esportiva automobilística. Pode ser incluído coisas, mas jamais deixar de ser uma praça automobilística. Qualquer um desses encargos quebrados, a SA pode pegar o autódromo de volta. Então, se algum dia algum prefeito quiser homenagear algum amigo e trocar o nome do autódromo, ele vai perder o autódromo, o município vai perder o autódromo, porque a SA pode pegar o autódromo de volta automaticamente. Isso está registrado. É documento, está na escritura de doação. Águas passadas e nós temos que ir daqui para frente. Nós temos que, hoje, o Automóvel Clube e Prefeitura tem que virar um ente só para cuidar do autódromo de Cascavel. Nós, como conhecedores de automobilismo, e a Prefeitura como uma angariadora de recursos para melhorar um bem público, é um patrimônio público e histórico. Com a questão interna resolvida, o autódromo foi reformado em 2012 e voltou a receber corridas do calendário nacional após um descanso de 5 anos. A Stock Car ficou 20 anos sem aparecer em Cascavel, de 92 a 2012. Recentemente a pista foi recapada e agora a área de boxe está recebendo a parte da cobertura. Outros investimentos precisam ser feitos para melhorar a estrutura. Todos aqueles que ajudaram a escrever pelo menos uma página do livro do autódromo esperam que novos capítulos felizes sejam registrados. Hoje no Brasil tem poucos autódromos igual esse, né? Aliás, está fechando autódromos aí, que não dá para entender até. Curitiba parece que fechou, né? Isso mesmo. Então, vai valorizando mais os que tem, né? Então o Cascavel está numa posição muito privilegiada sobre esse quadro aí, né? Cascavel tem uma história que não dá para deixar de lado, não dá para se apagar, né? Então eu acho que esses 50 anos foi uma vitória de todos, né? Buscar o melhor possível para o autódromo, trazer os eventos que o Brasil tem, né? De todos os campeonatos possíveis, né? Agora tivemos a felicidade de ter a Endurance pela primeira vez, com certeza veio para ficar, né? Vai fazer parte do calendário. Quer dizer, então nós temos muito para comemorar, né? Todas as categorias estão presentes, então é muito bom você ver isso, você ver esse crescimento, né? Está sendo considerado o Cascavel um dos melhores autódromos, porque quem diz é os pilotos da Stock Car, dos pilotos dos carros que são velozes, que eles dizem que tem área de escape e é emocionante. Esse curvão e esse mergulho ali é show.
Então, eu que corri em todos os autódromos, eu tenho Cascavel como o melhor autódromo. Não é muito longo e não é muito curto. Ele tem uma metragem de 3.060 metros, que é excelente. Miguel Belks guarda com carinho uma miniatura da carreteira que seu pai utilizava nas provas, um Cinca, além de outras peças históricas. Mas ainda batalha nos bastidores para que Zilmar Belks seja reconhecido pelo que fez. Na antiga reta de chegada existia um pórtico com o nome do idealizador. Há muito tempo não tem mais. Na entrada do autódromo também não tem mais nenhuma identificação. Por mais singelo que seja, um jeito de manter viva a memória do pai seria esse, na área de boxe. Vão finalizar os boxes e aí então vai ter, na frente dos boxes, vai ter o nome do Zilmar. Pô, espero que continue, espero que outras gerações de cascavelenses, né, que hoje estão andando de kart e amanhã vão nascer ainda, espero que esse autódromo continue por muitos anos. O Zilmar Belks, assim, foi o cara que, de todos os que eu conheço no automobilismo cascavelense, que se dedicou ao esporte automobilismo. Ele não se dedicou ao carro dele, a correr, muitas pessoas se dedicaram ao carro, que nem assim, o Pedro Lecheta levou o nome de Cascavel para vários lugares, mas com o carro dele como piloto. Mas na verdade o automobilismo, para mim, eu acho que nós devemos muito ao Zilmar Belks. Ele foi o que encampou. Muito bem, nós voltamos com a Hora do Esporte aqui na tela da KTV. Como eu falei anteriormente, nós temos um convidado especial nesta segunda-feira para falar sobre sua carreira, sua história, o que será que ele está fazendo agora, né? De vez em quando ele pinta aqui pela cidade de Cascavel, gosta muito do Brasil, tem uma relação muito bacana com o nosso país, é de um país vizinho e eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Internacional, do Flamengo vão saber quem é este nosso convidado especial. Principalmente os torcedores do Corinthians, né? Ele jogou por todos esses clubes que eu falei agora há pouco aqui no Brasil, mas no Corinthians ele fez realmente uma passagem de muito destaque. E é o ídolo até hoje da seleção paraguaia. Estou falando do zagueiro Carlos Alberto Gamarra Pavon. Olha só, que maravilha, que beleza poder receber um grande profissional. Hoje não é mais jogador, mas até então é lembrado pelos torcedores pelo que fez dentro das quatro linhas. Gamarra, que prazer, que satisfação. Boa noite para você. Boa noite, o prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Estamos aí à disposição, né? Muito bem. O tio Bandeira está com a gente aqui, Bandeira. E não é fácil para nós não, né? Conduzir um bate-papo como esse. O Gamarra tem muito conhecimento, muita experiência. Jogava o fino da bola lá atrás, né, Bandeira? Opa, boa noite. Um abraço a você. Um abraço ao Gamarra. Que prazer, né, estar aqui com um grande ídolo do futebol, e não só brasileiro, como mundial, né? E lembrando de grandes passagens, né, desse jogador, uma Copa do Mundo da França de 98, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Um jogador que não fez nenhuma falta durante uma competição, né, mundial, e também eu acompanhava muito ele, a 1,78 m de altura. Cara, como é que vai ser zagueiro? Não, ele treinava posicionamento e cabeceio mais de 1 hora depois do treino. Então é um jogador fácil de a gente conversar, porque tem uma história maravilhosa, né? Ô Gamarra, primeiro então, eu queria que você trouxesse pra gente como é que você se preparou para primeiro apagar essa história de que zagueiro tem que fazer falta, tomar cartão, chuta pro lado que o nariz está apontado. Como é que foi para você ter que lidar com tudo isso e demonstrar toda a sua técnica justamente naquela época que a gente pensava assim, bom, a bola passa, o zagueiro pensava assim, a bola passa, mas o jogador não. E você fez tudo ao contrário. Como é que foi isso para você? Mas acho que para mim foi mais fácil porque eu jogava de cabeça de área, né? Eu comecei jogando na categoria de base no Cerro Porteño de cabeça de área. Joguei profissional também. Joguei cabeça de área que você fala pra gente aqui é volante, volante, né? Sim, volante. Uhum. Depois eu joguei uma Olimpíada também de volante, na Olimpíada de Barcelona. E em um jogo desses aí no Paraguai, que com o Paulo César Carpegiani, um dia ele me falou, eu preciso trocar
o zagueiro aí, eu preciso um volante mais ofensivo. Dá para tu recuar um pouquinho para mim, para jogar ali atrás? Eu falei, sim, dá. Joguei um segundo tempo todo de zagueiro. No outro jogo ele me botou de novo. No terceiro eu já briguei com ele. Eu falei, eu quero jogar na minha posição de novo. Quero voltar. Quero voltar lá. E nós e ele aí conversando no papo dele, eu fiquei recuando, né? E eu acho que isso aí facilitou para mim. Facilitou porque jogando de volante, tu tem o adversário de frente, do lado e de atrás, né? E jogando de zagueiro eu tinha tudo para mim. Toda a visão do campo, né? Toda a visão eu tinha para mim. É lembrar que o Paulo César foi técnico do Cerro, né? Sou técnico do Cerro e foi meu técnico depois da seleção da França 98. Perfeito. Da seleção do Paraguai, né? Quando ele comandou o Paraguai. Sim. Você começou com o Carpegiani no profissional ou ainda na base? Você encontrou o Carpegiani? Não. Eu já tinha sido profissional quando o Carpegiani chegou lá. E essa relação sua com o Brasil? Foi desde sempre até hoje é assim? Você nasceu com o nome, com referência a um brasileiro. E hoje você está aqui em Cascavel, eu falava agora há pouco, volta e meia você aparece por aqui também. Essa relação sua com o Brasil sempre foi muito legal, muito amistosa? Sempre foi muito boa. Como te falei, eu tinha como treinador o Paulo César, depois também o Antônio Lopes foi meu treinador. Foram eles que me recomendaram para o Inter, né? Para vir no Inter em Porto Alegre. Que foi o seu primeiro clube aqui no Brasil, né, Sim, Gamarra? foi meu primeiro time aqui no Brasil. E eu acho que foi bom, né? O Inter, eu peguei uma época também não muito boa do Inter, Difícil, né? Do Inter, né? Peguei a época dourada do Grêmio, né? Que o Grêmio ganhava tudo. Mas a gente fez um bom trabalho e daí eu já fui para o Benfica, né? Mas você teve título no Internacional ganhamos, também? Conseguimos ganhar um estadual do Grêmio. Um gauchão, né? Gauchão, né? Ganhou um gauchão do Grêmio, sim, né? E do Inter, pode falar, Bandeira, fica à vontade. É só referência. Ficou no Brasil, depois você foi para o Atlético de Madrid? Não, eu fui para o Benfica. Ao Benfica. Inter, daí Benfica. Sim, Inter, Benfica, Corinthians. Isso. E do Corinthians eu fui para o Atlético. E depois você voltou? Para o Flamengo. O Flamengo. Sim. Depois saiu de novo? Fui para a AEK da Grécia. AEK da Grécia. Daí eu passei para o Inter de Milão. E daí eu vim para o Palmeiras. Aqui foi o último clube seu no Brasil. Foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, né? Sim. E, Gamarra, como é que foi sua infância? Você nasceu sempre com muita tranquilidade? Eu nasci no... Teve dificuldade? Seria interior já do Paraguai, ou seja, da Assunção, né? Está 30 quilômetros da Assunção. Pertence ainda ao departamento central, né? E a minha infância foi boa. Nós somos 6 irmãos, né? Ou seja, venho 3 homens, eu sou o caçula entre os homens e depois vem 3 mulheres. E eu aprendi a trabalhar desde muito cedo, né? Porque a gente tinha que manter a família toda, né? Meu pai trabalhava, a mãe ficava em casa e os homens, os barões que eram maiores, né? Tinham que sair já trabalhar, ajudar o pai para também as meninas ir na escola, no colégio, né? E você foi o único jogador de futebol da família? Como é que foi? Meu irmão também jogava um pouco, mas ele machucou e não conseguiu chegar. E você tinha essa dificuldade, às vezes, de conciliar o futebol com o trabalho, ter que ajudar o pai fora? Não, porque eu ia trabalhar com ele, eu saía, acordava umas 4 horas da manhã, eu ia dar uma corridinha, voltava em casa, tomava um banho, 6 horas da manhã tinha que entrar numa fábrica aí de onde se fazia tijolo, eu trabalhava aí com meu pai. Uma olaria, que a gente chama de olaria. Olaria, sim. Lá também é assim, olaria? Sim, olaria, sim. Trabalhava até 11 horas mais ou menos da manhã com ele, depois eu tomava banho ali mesmo, subia para casa, caminhava 1 quilômetro para pegar a lotação, né? E ia para 1h30 de ônibus até o Cerro Porteño, para começar a treinar. Essa foi minha vida durante quase 4, 5 anos, assim, desse jeito. Mas para mim sempre foi uma coisa normal, né? Eu nunca... E era garoto, né? Tudo era um sonho, né? Era um sonho, sei. Buscaria uma coisa melhor. Energia, né? Tinha de sobra, né? De sobra, de sobra. Sobrava energia para isso aí. E depois, quando começa a jogar na categoria, eu comecei acho que era sub-16 que eu jogava lá. E quando eu cheguei no sub-17, alguma vez a gente ia fazer... quando precisava o profissional, ele puxava algum jogador para fazer tipo sparring, né? E aí tu via já que o profissional era diferente. E aí o objetivo já era outro, né? Aí já eu falava, né? Eu quero jogar aqui, eu vou jogar aqui.
eu vou chegar aqui. E foi rápido tudo, né? E Cerro Porteño é um dos principais clubes hoje do Paraguai, né? Tem o quê? Cerro Porteño, Olímpia, são os dois principais? Tem mais alguém lá? Não, é o Libertad, né? Libertad, o último ano, o último 10 anos, o time que mais ganhou título no Paraguai foi o Libertad. Libertad, né? Mas naquela época que você começou lá... Não, nessa época era o domínio, era total do Cerro e do Olímpia. Era o Cerro e o Olímpia. Ou seja, você tinha dificuldade, né? Você tinha muita ganhou três Libertadores. Três Libertadores, né? Sempre foi um time. Você chegou a jogar no Olímpia. Recentemente, inclusive, você eliminou o time do Bandeira, né? O Olímpia eliminou o time do Bandeira na Libertadores, né, nesse ano. Desculpa, Bandeira, eu não consegui, eu não resisti, eu tive que lembrar daquela vitória do Olímpia sobre o Flamengo ali. 3-1, 3-1, isso, Gamarra, né? Desculpa, você chegou a jogar no Olímpia quando no final da carreira? Sim, eu fechei minha carreira no Olímpia, sim, fechei lá, sim. Ah, você parou lá? Como o torcedor do Paraguai viu isso? Porque aqui é uma guerra. Aqui é rivalidade, né? Você jogou no Corinthians, no Palmeiras, você sabe que aqui é Mas eu joguei no Palmeiras, mas eu posso contar uma anécdota que aconteceu comigo no meu primeiro jogo no Pacaembu contra o Corinthians. Diga. Eu cheguei lá, eu tinha medo, né? Eu falei para minha ex-mulher, tu não vai no jogo hoje. Porque eu não sei como que vai reagir essa gente aí. Tu fica, vê na TV aí, fica com as meninas aí. E depois eu cheguei lá, e eu já sei tudo o atalho que tem lá, né? Eu fui na rouperia do Corinthians, né? Eu fui cumprimentar o pessoal lá. Os velhinhos lá que eram roupeiros, né? Que eram parceiros. Depois ia começar o jogo, entramos no campo e aqui a torcida está acostumada a cantar o nome de cada jogador, né? E o último jogador era o Tevez. O 11, Carlito era o 11, né? Cantaram o último do Tevez e o 12 era eu, pô. Eles cantaram meu nome. Cantaram meu nome com a camisa do Palmeiras. Pô, que isso, cara. Isso, que legal, isso é o né? reconhecimento. Isso é legal. Mas é o respeito, né? Porque você construiu essa história ali, né, Gamarra? Sempre... Cara, a gente falava muito do Gamarra como zagueiro, um cara leal... Nunca teve deslealdades nos lances. Era difícil. Dá pra contar quantas vezes você foi expulso na sua carreira? 2. Acho que foi 2. 2 vezes. Cara, 2 vezes? A história toda. Pensa num zagueiro 2 vezes. A gente tem o Gustavo Gomes, né, no Palmeiras aí, fazendo um baita trabalho. Faz 30 aí, dias né? que ele foi 2 vezes já. Fazia tempo também, né, Bandeira? E aí, de repente, 2 expulsões pro Gustavo Gomes. Mas é que você construiu isso aí. Sempre esse respeito também fora de campo, né, Gamarra? Eu acho que isso é fundamental, né? De ter o respeito pelo outro time. Porque eu tenho muitos amigos que jogavam no Palmeiras na época, né? Tinha aqui jogando no Inter, também tinha muitos amigos jogando no Grêmio. Ou seja, para mim brigar ou ficar suando outro time nunca passou por na minha cabeça, né? Sempre eu respeitei muito. Eu acho que isso aí também valora o torcedor, né? Não se meter com outro time, né? Ficar sempre calado, não ficar suando. Isso aí eu acho que isso aí que o jogador faz errado, né? Algumas você faz o gol, queima. Provocação. Provoca, então, né? Isso aí eu acho tem a parte sadia, né, Bandeira? Uma vez perguntaram até para você, por que dessa lealdade tanta como zagueiro? Você diz, não, aí tem um ser humano, tem um cara que tem família do outro lado, é o mesmo colega, trabalho, né? É um colega, só com camisas diferentes. Então eu lembro dessa entrevista que você deu. Mas eu acho que Deus também me premiou com isso aí, né? Eu nunca machuquei. Eu nunca machuquei, eu não tinha nenhuma cirurgia. Nunca ficou fora de um jogo por causa de uma lesão? Não uma dor na panturrilha? Não tenho uma cirurgia, não. Nada. Nunca tive uma cirurgia. E o Bandeira... Nunca chegou atrasado, né? Nunca chegou atrasado, né? Nem aqui hoje, né, Bandeira? Nem aqui. Chegou no horário aqui, você viu? Em cima da hora, que é isso. Não chegava atrasado quando era zagueiro, nem ia chegar agora, né? Lá no passado, jamais ainda, né, Gamarra? Porque lá não dava para fazer isso. Ô, Gamarra, e eu queria que você respondesse a pergunta do tio agora há pouco que ele fez. E lá, como é que foi lá no Paraguai para você vestir a camisa do Olímpia? Um cara que começou no Cerro Porteño. Você teve esse mesmo respeito da torcida dos dois lados que você teve nesse clássico Corinthians e Palmeiras? Não, no Paraguai já foi diferente, né? Olha. Mas não foi uma escolha minha, né? O primeiro time que eu queria jogar para fechar minha carreira era o Cerro Porteño. Eles fecharam a porta para mim. E aí os caras do Olímpia apareceram e veio o presidente, veio um amigo um dia, um domingo aí de manhã em casa, me falou, vamos na tua casa, vamos tomar tereré, né? Não é chimarrão, é tereré. Tereré. Gelado, é o Sim, gelado. gelado. E falei, vem aí, doutor. Era o doutor do Olímpia, né? Só que na época era doutor também da seleção. E ele veio, tomou comigo, depois ele estava meio raro, né? Estava meio esquisito assim. Eu, doutor, o que está acontecendo? Falou para mim, o Oscar Vicente chamava o presidente do Olímpia, né? O Oscar quer falar contigo. Eu falei para ele que não tinha nada a falar com ele. Não, ele quer falar contigo, babá. Eu mudei a conversa, né?
Conversa aí, babá. Daqui a pouco ele insiste de novo. Na terceira eu falei, vamos. Fuimos na casa do cara, era um domingo, era 11h30 da manhã. O cara desce do segundo andar, onde ele estava numa escada assim, né? Ele vinha tomando um whisky assim já. Com o cunhado dele, estavam tomando um whisky. Aí ele vem, o Colorado, babá, e me cumprimentou. E começamos a conversar, eram 5 caras aí. E ele me fala, vem jogar comigo no Olímpia. Falei para ele, presidente, eu sou do Cerro, eu vou jogar no Olímpia, como? Tem como. Lá, vai, e conversa, foi para outro assunto. Ele insistiu a segunda. Na terceira, sabe o que o cara fez? Pegou um papel assim, uma caneta e um papel, falou para mim, tu não quer falar o quanto tu quer ganhar na frente do pessoal aí. Escreve aqui que tu quer ganhar. Eu falei, esse cara tá maluco, né? E eu escrevi uma suma aí bem alta para ele falar não para mim. Para ele falar não. Ele vai negar. Passei para ele, quando passei para ele. Fechado. Seja bem-vindo ao Olímpia. Que legal a história, fechado. cara. E foi desse jeito que você Desse jeito que você vai. E eu agradeço muito, né? Porque... Você tinha quantos anos? 34? 35? 36 já. 36 já? 36 já. E eu passei muito bem ali. Um baita de um time aí. A diretoria está muito boa. Diferente de outros times que eu joguei. Joguei um ano lá. Me preparei para deixar o futebol ali. Esse ano. Gamarra, e você pensou em um dia ser dirigente de um clube, treinador ou até político no seu país? Treinador não gosto porque eu não tenho essa vocação para ser treinador. Mas como não? Você não, porque eu não. Se eu falo pro cara faz isso aí, ele não faz, eu vou apelar com ele, mas não tem como. Eu não tenho muita paciência, não. Pavio curto, pavio curto. Quem diria, um zagueiro que não faz falta? Dentro de campo, né? Tinha paciência. Mas ele conhece a manha do jogador. Tá bom, tudo mas bem. Quando eu parei no 2008, o Arce e um ex-companheiro da seleção também, eles estavam pegando um time lá na segunda divisão, né? E eles estavam me esperando para eu administrar esse clube. O Arce ia ser o treinador e o outro colega ia ser o diretor comigo, né? Qual que é o clube? O Rubio Ñu chamava. Tá. E nós pegamos o Rubio Ñu em 2008. No primeiro ano, botamos ele no profissional e fiquei 10 anos de profissional aí trabalhando. Fiquei 9 anos. 9 anos trabalhando ali no clube, administrando o clube. O Arce, no terceiro ano, já foi... No segundo, o Cerro já queria levar ele como treinador. Ele falou que não. Não, ainda não. Que o Arce tem um caráter... O treinador... um compromisso, tinha um compromisso e ele, quando tem compromisso, ele não adianta tu oferecer ele dinheiro que ele não vai. Outro cara com uma história bonita no Brasil, né? Onde é que tá o Arce? Ele tá no Olímpia, treinador agora. Tá treinador do Olímpia, né? Cara, eu sou fãzaço do Arce. Eu acho que para bater na bola... Olha, a gente teve muitas referências no Brasil, né, Bandeira? Gente que Djalminha, Alex, Ronaldinho Gaúcho. Mas o Arce, ele tinha uma batida diferente, cara. Era diferente. A gente tinha o Marcelinho Carioca. Você jogou com o Marcelinho Carioca, né, Gamarra? Jogou comigo, né? Foi em 98? Você jogou com ele? 99? Foi, né? Nos 2 anos ali. Sim. Então, cara, a gente tinha muito. Mas o Arce era diferenciado, cara. Mas agora dá uma dor, né? Ver a seleção, não tem ninguém que sabe bater uma bola. Nossa, que isso. Tocou num ponto mesmo. Tocou num ponto. Mas é só o Brasil ou no Paraguai tá assim também? Não, mas eu tô falando do Brasil, especificamente. O Paraguai sempre foi meio complicado isso aí, né? Mas o Brasil sempre tinha alguém que era diferenciado. Era diferenciado, isso é verdade. E hoje, quanto tempo faz que não tinha não faz gol de falta, né? Tinha um monte. Muitas opções. Brigava, né, Bandeira? Brigava. E era difícil armar uma seleção. Sobrava. Eu me lembro, no Flamengo, eu peguei uns times aí do Petkovic. Nossa, que isso. Alex. Olha aí. Edilson e Denilson. Os caras brigavam tudo o jogo, meu. A única coisa que eles não queriam fazer é bater o lateral, né? Mas quando tinha um escanteio, um queria bater. Tinha falta, o outro queria bater. Era uma briga. Pênalti é a mesma coisa. Era uma briga sempre, né? Mas agora não tem mais. Era uma briga boa. Uma briga boa. Hoje aponta, ó, vai você. Não, eu vou então, né? É mais ou menos aí. Cara, quantos anos dedicado ao futebol? Deu 20... Eu joguei praticamente de 90, profissional de 90 até 2008. 2008, 28 anos agora, dedicado ao futebol. Fazer uma pergunta agora fora do futebol. É que eu ia perguntar para ele, sabe o que, Bandeira? Eu tava curioso para saber, cara, quem são os atacantes que você enfrentou que eram casca grossa? Segue. Os atacantes assim que... Aquele que você falou, cara, esse aqui não... Não, mas eu peguei muito atacante de bom, né? Mas você pegou no mesmo, Brasil, mas aquele que era mais chato, eu peguei o Rovinho, eu peguei o Ronaldo, o Fenômeno, eu peguei o Ronaldinho, o Adriano,
Peguei aquele Drogba, Ibrahimovic, tudo aquele Vieri, toda aquela turma. Ah, Vieri na Itália. E não era... Sempre foram difíceis, né? Mas para mim era mais fácil, porque eu conhecia os caras, né? Eu sabia que o cara, por onde que ele cortava, qual era a virtude desse jogador. Você estudava, né? Para mim sempre foi muito mais difícil eu jogar lá no Recife, jogar com aqueles meninos que eu não conhecia. Aqueles baixinhos aí que tu não conhece, que tu não sabe se ele vai ou não vai. Esse para mim era mais complicado. Sai, né? Para mim esse era mais complicado que marcar um craque. Mas e o craque que tirava você do sério dentro de campo? O craque que era forte, que tirava do sério, era o Ronaldo, o fenômeno. Ronaldo, esse não. Isso aí... Imparável, né, Gamarra? Eu me lembro uma jogada na Copa América com ele. Ele dá uma tapa na bola no metade do campo e eu saio com ele, né? Só que graças a Deus eu consegui meter primeiro o braço, né? Porque se ele metia o braço, já era, meu irmão. E ele era forte, né? Mas muito forte. Eu meti um braço no peito dele, né? E aí consegui dar um bico na bola, senão eu não chegava mais. O cara tem uma potência e uma força diferente, né? E daí, mudando um pouquinho a figura da pergunta. Então, desses que você enfrentou, qual que você acha que foi o mais craque de todos eles? Nossa, meu. Craque, eu acho que tá entre o Ronaldinho e o Fenômeno, né? O Ronaldinho também era um craque. O Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo... O Gaúcho era um craque. Ver jogar aquele menino deleitava meus olhos, né? Era diferente. Quando ele estava do outro lado do campo, você sabia, claro, tem uma questão profissional ali e tal, mas você sabia que só de estar ali olhando e vendo o jeito que ele batia na bola, que ele corria, era diferente. E com a alegria que jogava o futebol, né? Que ele não tinha tristeza quando ele jogava. Ele estava sempre com aquele sorriso, né? Para ele tudo era divertimento. Né? Mas futebol deveria de ser assim, né? Sério no trabalho, mas... Perdeu um pouquinho, né? Perdeu um pouquinho. Claro, não precisava perder continuado. Como era no passado, as coisas mudaram, evoluíram, né? O futebol também, né? Não pode ser diferente, mas a essência principal, acho que aos poucos foi sendo esquecida, né, Gamarra? Acho que essa é a preocupação de quem jogou. David, a minha pergunta é sair do futebol. Você acha que aqui dava um lutador de MMA? Eu sou foda, mano. Forte bandeira, dá uma olhada. Isso, assim, mas é o quê? O peso pena. 2020. Peso leve. É isso, mano. Gamarra, 2021 você... Tava aí. Tava treinando, fazia 3 anos. Fazia MMA, bandeira? Eu não sei se foi para luta. Não, eu não fui na luta de MMA, mas no Paraguai eu fiz 2 brigas de kickboxing. E como é que foi? Ganhou? A pergunta, meu. Porra. Chega, meu, olha aqui, ó. Não teve defensiva lá, Gamarra? Não tem, não. Foi ataque, foi imagina chutar, o tempo todo. Imagina chutar, né? Eu sei chutar. E ainda com treinamento a gente vira mais forte, mas agora eu larguei. Não tem como. Abandonei porque nasceu um menino, faz 1 ano e pouco eu não treino mais. Tô com 7 quilos demais, tive que começar a treinar. Mas daqui a pouco você pode era um voltar. sonho teu, né? Era um sonho, pra mim entrar nesse octágono era um sonho. Que legal, mas estava tudo planificado com os pessoal aí do Brasil, só que veio a pandemia e não deu. Você é um ídolo do Cerro Porteño, você é um ídolo do Corinthians, da seleção do Paraguai. O Corinthians te trata como o que hoje? Lembram muito de você, te convida para os eventos, valoriza a rica história que você construiu jogando no Timão. Como é que é essa relação hoje com o Corinthians, por exemplo? Uma relação normal, não é que os caras tenham o evento e que te convidam, né? Eu nunca fui convidado para fazer um jogo no Corinthians, por exemplo. Nunca. Eu fui ver a final do Corinthians Boca Juniors. Mas porque você foi, eu quis. Fui. Não chegou a ser convidado. Eu fui não convidado. Eu comprei os ingressos aí para minha filha e um filho de um amigo e fui sentado na arquibancada aí olhando aí o jogo. Porque eu queria. A gente tem o Juliano Belletti, você conhece, né? Você conhece, Acho que você jogou contra, inclusive, o Juliano Belletti, né? E ele fala, por exemplo, né, Bandeira, que lá no Barcelona, o Chelsea, qualquer evento de entrega da camisa, vamos pensar aqui numa camisa nova, um formato diferente. Os jogadores são consultados. Até hoje, Juliano. São consultados. A gente vê ele viajando bastante, então
No Brasil ainda falta isso, né? Muda muito de gestão. É, também. O problema é a gestão, né? Mas o Gamarra parou faz tempo, Bandeira. Mesmo assim, ele falou que nunca foi convidado. Se tu pega os caras antigos, o presidente, vão lembrar muito dele. Esses novos já vão passando. Ah, não, mas é preciso, dentro do clube tem que ter Isso tinha que ter uma ação da torcida, Isso, também, principalmente. O torcedor sabe, não esquece, né? Quando vê o Gamarra, nossa, né, Gamarra? Mas, né, daí enfim, tem que aproximar, por né? que a gente falou na questão da memória curta. Se deu muito bem jogando aqui no Brasil. Todas as vezes que você foi para lá, eu acho que com exceção da Inter de Milão, né? Talvez seja uma exceção aqui nessa história. Você se arrepende? Porque você foi numa fase ruim do Benfica, do Atlético de Madrid, chegou a ser rebaixado, né, no Campeonato Espanhol. Sim. Confesso agora que tenho fraca memória aqui com relação ao EK da Grécia. E na Inter de Milão já é um time diferente, né? Um time de um outro patamar, de um outro nível. Como é que foi a sua avaliação jogando na Europa, Gamarra? No Benfica, para mim, foi muito bem. Eu joguei 6 meses lá. E o problema era que o Benfica estava numa situação também que... Financeira ruim. E ele conseguiu vender novamente o Paulo, que estava comigo, né? O Paulo Nunes voltar para o Palmeiras. Tinha outro jogador mais para vender, que era o João Pinto, ou era eu, que era um jogador mais caro que ele tinha. E aparece o Corinthians no dia desses aí e eu tive que sair de lá. Mas era um time bom para jogar. Uma boa torcida, uma cidade muito linda, futebol tranquilo. Era para ter todo o sucesso que a gente teve aqui no Brasil, era para ter lá, mas... A questão financeira atrapalhou. A questão financeira atrapalhou tudo, né? O Gamarra, na tua época, você jogava, enfim, né? Os valores para um jogador era uma coisa. Hoje está Hoje está um absurdo. Absurdo, né? Sim, está um absurdo. Valorizou o mercado, né? Muito, valorizou demais. Eu queria ver o Gamarra hoje, quanto é que ganharia. Nossa, Bandeira. Né? Na história que ele fez. Eu me lembro esses anos aí, entre 97, 98, 99, 2000, 2001, aqui no Brasil, cada time só tinha craque. Só tinha craque. Só tinha craque. Só tinha craque. Campeonato brasileiro era... E tem jogador dessa época falido hoje, né, Gamarra? Você tem certeza que você deve ter amigos que hoje não tem dinheiro para nada, né? E jogaram nessa época. E eram craques, né? Eram craques de futebol. Tinha gente muito. vendendo até medalhas e tudo mais para sobreviver, né? Então, esse é o detalhe. Então, a Bandeira falou agora há pouco, né, Bandeira? No Flamengo, por exemplo, você chegou no momento errado, né? Porque hoje o Flamengo tem dinheiro... E não tem zagueiro. E não tem zagueiro, né, Bandeira? E naquela época tinha zagueiro e dinheiro era um pouco mais escasso, né? Hoje eu jogaria lá com o pé nas costas. Era diferente, né? Fala um pouquinho dessa história sua da Copa do Mundo, cara. Em 1998, 4 jogos ali, sem fazer nenhuma falta. Cara, você é reconhecido pela FIFA até hoje por isso. Como é que foi aquela passagem? Você jogou 3 Copas, né, Gamarra? 3 Copas. 3 Copas. Joguei 3 Copas e 2 Olimpiadas. 98, 2002 e 2006, né? Sim. Que foi a última Copa sua. E a Olimpíada você jogou o quê? 82? Não, 92. 92? Barcelona e o da Grécia. E o da Grécia. Sim, 94 acho que foi isso aí. 96. Não, 94. 96 foi o Mundial. Foi o Mundial. Não, 2006 foi o Mundial. 2004 foi. 2004, 2004. Então. Tá. E como é que foi essas 3 Copas para você, especialmente essa aí que você foi reconhecido mundialmente, né, por não fazer falta nenhuma? Aliás, o mundo inteiro, menos a França, torceu para o Paraguai aquele ano, né? Exatamente. Era uma partida que... Eu estava numa fase muito boa, né? Estava no Corinthians e me preparei para esse Mundial, me preparei muito bem. Estava com uma idade de 28, 28 anos que tinha. Estava no melhor momento, né? Nós fizemos uma pré-temporada na Holanda com a seleção, depois começamos a fazer os jogos amistosos antes do Mundial. Eu cheguei, eu acho que não sou 100%, 1000 por 1000 cheguei nesse Mundial. E eu fui a saber disso aí, que eu não tinha feito falta depois de acabar o Mundial já. Eu não sabia disso aí. Nem sabia disso natural, aí. Né, Bandeira? Não, e pegando os melhores jogadores do mundo. Do mundo, né? Que isso, né? A França tinha um timaço, né? Foi campeã a França naquele ano, né? Exato. Em 98, em cima do Brasil. Depois, em 2002, né? Vocês fizeram uma boa Copa também, chegaram nas oitavas, perderam para a Alemanha, né? Perdemos no último minuto para a Alemanha. No último minuto, né? A Alemanha perdeu aquela Copa para o Brasil. E nós perdimos quase sempre os Mundiais para os que chegaram na final depois. Exatamente, né? Verdade. Vocês podem dizer, perdemos para o campeão, né? A Alemanha foi vice naquele ano, 2002, né? O último título mundial do Brasil. Você jogou um pouco na Argentina também, né? Jogando na Independiente. Independiente, né?
Mas foi uma temporada, né, praticamente? Foi jogar uma temporada, mas foi minha primeira saída, né? Porque eu tinha jogado... Do Cerro você foi para lá? Eu tinha jogado Sul-Americano 91, né? O pré-olímpico em Assunção. E nós tínhamos ganho esse pré-olímpico aí, fomos campeão. E foi o Paraguai e a Colômbia para Barcelona. Ficou fora o Brasil e a Argentina. Me lembro, o Brasil tinha o Denner, tinha toda aquela turma do Dida, tudo isso aí, eles ficaram fora. Conseguimos tirar ele fora e nós fomos para essa Olimpíada, né? Só tinha fera, né? Gamarra, queria falar contigo aqui a noite inteira, cara, mas o relógio, sabe quando o jogo é bom, passa rápido? Para quem tá fora de campo, né? Porque para quem tá dentro de campo... ganha nunca passa rápido. É bem diferente, né? Bem sem diferente. Falta, né? Sem falta, né? Então, eu queria falar a noite inteira com você aqui, mas nosso tempo aqui é curto também. Quero agradecer a sua presença, mas antes eu queria que você respondesse a última pergunta. Qual o zagueiro hoje que se parece muito com Gamarra, do futebol mundial? Qual é o que você acompanha, que você lembra? Tem muito zagueiro bom que eu vejo jogar, né? Não, mas você não era só bom, você era mais que bom. Não, mas eu acho que é difícil se comparar com o outro, né? Porque é a diferente forma de jogo, agora principalmente, né? O futebol é muito veloz, o futebol é diferente. Tu vê o City, por exemplo, na final, essa aí, a outra vez, o zagueiro colocou de cabeça de volante, né? Jogou melhor de volante, ou seja, são coisas diferentes, né? Tem muitos zagueiros que jogam muito bem. Mas então cita 3 aí que você gosta, que você acha que são craques lá atrás. Jogando aqui no Brasil, o Gustavo joga muito bem. Joga muito Gustavo bem. Gomes, Sim. do Palmeiras. Só que falta um pouquinho acho que a assinatura pendente dele é no Paraguai. Que eu acho que também não é só porque ele não joga, né? Senão não tem aquela consistência que tem aqui no Palmeiras, né? Jogando no time do Palmeiras. O Paraguai está num time meio fraco e estoura tudo lá atrás. O Paraguai vai se classificar para a Copa? Você acredita? Se não classifica, tem que matar todo mundo. Lá 7, porra. 6,5, 7. Mas o Paraguai vem de alguns anos aí difíceis, né? Na Gamarra, de reconstrução principalmente, né? Enfim. Sim, mas... o Paraguai estava sempre dificultando a vida do Brasil, da Argentina. Hoje é diferente, cara. A primeira vez que depois, acho que de 30 e pouco anos, o Paraguai perdeu novamente na Argentina. Na eliminatória, não tinha perdido mais faz tempo. Fazia tempo, eu não perdi um jogo com ele na Argentina. Olha aí, tá vendo? E sempre foi para a seleção, muitos anos de Mundial, né? Mundial. Foram quatro Mundial de seguido, né? Então. E agora vem 3 que não vai. E esse aqui é o quarto que... Tem que ir. Mas o quinto ele vai. Tem que ir. Que é sede, né? Já em 2030 é sede. Daí não tem o que fazer, né? Daí não tem o que fazer. Vai como convidado, né? Como país sede. Gamarra, obrigado pela sua presença aqui, parceiro. De coração mesmo, parabéns pela sua carreira. Você é um grande incentivador de futebol, uma inspiração para muita gente. Obrigado, viu, Gamarra? Obrigado a vocês aqui. Obrigado aqui, um amigo Queiroz aí que eu... O Queiroz anda com você pra cima e pra baixo, né? Corintiano, ele é segurança, né? Corintiano. O tamanho que ele também, tem, né? segurança, é corintiano. Obrigado a tudo aí, obrigado aqui a cidade aqui do Cascavel que acolheu muito bem a gente esses dias que estamos aí. E espero que não seja a última vez o convite aqui. Não vai ser não. Sempre que você estiver por aqui, estiver com o Queiroz, avisa a gente aí, tá bom, Edson? Que a gente vai trazer o Gamarra aqui outras vezes. Obrigado, Bandeira. Boa noite para você também, tá? Boa noite. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais Hora do Esporte aqui na tela da KTV. Até lá.